Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer um podcast muito interessante sobre os animais da fazenda, suas informações genômicas e algumas questões éticas a respeito disso. E para isso, para essa discussão, a gente está aqui num grupo bem, bem extenso. Nós temos o Gabriel. Dá um oi, Gabriel. Oi. O Roger Oi. Dias. E o Emanuel. E Oi. o Jean para a gente fazer essa discussão. Bom, para a gente ter uma introdução sobre o que vai ser essa nossa discussão, a gente precisa te falar primeiro alguns pontos importantes para a gente poder entender. Primeiro, o que se refere esse estudo ômico e a bioinformática quando a gente está falando desses animais, do genoma, dessa interação? Então, dando uma ideia inicial aí para vocês que estão escutando a gente, a questão da genômica, ela é mais um estudo científico de toda a estrutura, a funcionalidade e algumas relações que a gente tem entre os genes, de algumas diferentes espécies. Então, só para vocês terem ideia, a gente consegue fazer o sequenciamento de um DNA e através desse sequenciamento a gente consegue ter ali algumas proteínas que a gente tira desse DNA e algumas informações importantes para a gente poder modular esse DNA, para a gente conseguir entender a interação dele com alguma outra molécula, enfim. É basicamente isso que a genômica vai se tratar. E quando se trata de bioinformática, que já é uma área complementar, a gente está falando desses estudos da genômica, a gente consegue compilar todas essas informações, de onde estão os genes, de quantos pares de base eles são formados, enfim, todos esses tipos de informação a gente consegue compilar eles dentro de databases, que são nada mais, nada menos que bancos de informação a respeito de cada DNA. Uma questão bem interessante também a ser pontuada aqui é que com o avanço dos estudos dessa genômica, dessa bioinformática, a gente conseguiu produzir aí uma quantidade muito grande de material. Isso, por sua vez, pode dificultar um pouco na hora da gente conseguir localizar algum gene de interesse, porque é muita informação e às vezes não está tudo certinho, não está tudo devidamente organizado. Então, já é uma realidade que a gente tem que pensar na hora de fazer esses estudos, de conseguir sequenciar as estruturas, as funções e compilar isso de uma forma mais organizada, que isso pode ser importante para os futuros estudos, certo? Bom, agora que a gente já tem uma noção sobre essa genômica e sobre a bioinformática, vamos tentar lembrar e vamos tentar puxar aqui o porquê que agora a gente vai tratar de assuntos como os animais da fazenda, por que a gente vai fazer o uso desses animais. Então, Roger, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre o porquê que a gente vai utilizar esses animais e não os outros, a gente pode entender melhor aí. Oi, eu sou o Roger e eu vou falar um pouco sobre o porquê animais de fazenda são uma mina de ouro para a biotecnologia. Olhando os animais assim como recursos, eles são modelos muito eficientes para estudos da patologia e da fisiologia. A fisiologia dos animais de fazenda, assim, de grande porte, de baixo porte em geral, elas são muito semelhantes à dos seres humanos. Mais do que dos roedores, né, que a gente está mais acostumado a ver. Porque os animais da fazenda, eles têm esse período da gestação e pós-gestação, né, que seria como se fosse a pré-puber, mais longo do que o dos camundongos, né, possibilitando a gente ter um estudo maior. Um exemplo, né, a fisiologia do sistema digestivo do porco, ela é semelhante à dos seres humanos. Então, assim, além dessa questão de estudo de patologia e fisiologia, entra a questão econômica, né? Que hoje, assim, dentro da biotecnologia, a gente consegue ter avanços genéticos em cima desses animais, a gente consegue ter melhoramentos, a gente consegue assim ter uma maior resistência dentre esses animais para eles talvez produzirem mais, né? E dentre esses animais,
O frango, ele representa 40% da carne produzida no mundo hoje. E ele, assim, é um animal que tem muita importância para estudo, sabe? E também toda essa questão do conhecimento genômico, porque o frango, ele tá mais ligado para essa questão da evolução do genoma dos vertebrados. Que, assim, a galinha, ela, na ativa, ela tá entre o mamífero e o peixe. Então ela consegue fornecer informações significativas para a gente entender essa questão da evolução. Outro ponto importante também é como recurso científico, a gente pode falar sobre a pesquisa de um vírus que é uma leucose aviária, que ela chegou a desenvolver assim essa parte da oncogênese em cima dos frangos, assim, havendo, economicamente falando, né, havendo muita perca dentre essas instalações de frangos, né, essas granjas e tal. E depois disso tudo, a gente tendo o genoma da galinha sequenciado, a gente consegue, assim, investigar possíveis doenças, possíveis polimorfismos, assim, que talvez a galinha teria, e a gente consegue conduzir o caminho da evolução dela direcionada para uma espécie mais resistente. E da galinha, no mais, é isso. Muito bom, muito interessante. Então, a gente tem essa questão aí do frango, né? Ele também é muito economicamente importante. Agora eu queria chamar o Manuel para ele falar um pouco sobre a questão dos porcos. Bom dia, eu sou Emanuel. Eu vou falar sobre a sequência dos suínos, já que o sequenciamento do genoma do porco ele gerou recursos inestimáveis na área da pesquisa, tanto na enzimologia, na reprodução, na endocrinologia, na nutrição e também na bioquímica, já que os porcos eles são evolutivamente diferentes dos homens e dos roedores, mas de certa forma eles acabaram que coevoluíram juntamente com essas duas espécies. E também os porcos eles apresentam uma maior diversidade de fenótipos selecionados, né, que é útil para estudo de interações genéticas, ambientais, com características poligênicas. A sequenciação do genoma do porco é também fundamental para a melhoria da saúde humana, como até mesmo o Roger tinha citado. O sistema digestório do porco é idêntico ao do ser humano. Então, alguma patologia que pode ter no porco, você pode estudar para descobrir uma forma de evitar que acometa seres humanos. Estudos clínicos também podem ser aplicados nessa área, tanto para doenças infecciosas, tanto para transplante de órgãos, já que recentemente você pode transplantar coração de porco. Teve estudos recentemente que um rim foi transplantado para um ser humano que durou um mês mais ou menos e depois sofreu rejeição. A válvula do coração você pode utilizar também do porco, é utilizado em caso de pessoas que teve infarto e precisou trocar a válvula. Também questões fisiológicas, doenças metabólicas e cardiovasculares. Tudo isso pode ser estudado ao invés de se testar no ser humano. Você pode utilizar do porco para poder ter uma maneira de se evitar que o ser humano pode ser acometido por diversas patologias. Também, no futuro próximo, que no caso seria recentemente, né, os suínos permitirá a marcadores genéticos. Uma coisa bem interessante que você citou aí, que a gente já tem como realidade, é a questão do transplante de coração, que a gente já tem casos de pessoa que foi transplantado o coração de um suíno e ela sobreviveu até um período considerável de tempo, né? Conseguiu ter uma sobrevida. Então isso já está se tornando realidade. Também tem mais alguma coisa que, querendo ou não, esse isolamento de genes de suínos pode contribuir também na questão da produção, né? Você vai reduzir a quantidade que esses suínos comem e vai aumentar a produção, ou seja, para agricultores, tanto para agricultores, questão da pecuária, questão de comércio em si, é excelente. Também há uma melhora na questão da carne que chega para nós consumirmos, né? Porque querendo ou não, você vai modificar, você vai eliminar muitas
doenças que pode ser transmitida pelo porco, para ter um melhoramento da carne. Isso é fundamental, querendo ou não, para o avanço em si. Bom, muito legal a respeito dos suínos também. Mas eu não vim de mãos atadas para cá. Eu também dei uma pesquisada sobre a questão de outros exemplos que o próprio artigo traz para a gente. Que o primeiro que eu vou trazer aqui é a respeito dos bovinos, né? Também tem uma importância econômica muito grande, muito representativa na nossa vivência, no nosso mundo. E o que eles conseguiram, quais seriam os interesses, né? A gente alterar alguma coisa do genoma desses bovinos. Bom, primeiro que os bovinos eles vão produzir para a gente tanto o leite quanto a carne, uma produção muito grande. E estudos já mostram que a indústria já tem um interesse muito grande na identificação de alguns nucleotídeos polimórficos, e isso vai possibilitar a biologia molecular para encontrar algumas associações de alguns genes com alguns traços dos bovinos que, eventualmente, vão conseguir produzir uma melhor qualidade de carne e de leite. Ou seja, isso vai ter um impacto muito importante na questão da produção de bife, de leite, podendo também trazer impacto na nossa saúde, porque nós, como consumidores, né, finais, a gente acaba dando uma importância também para essa questão, não só para a questão econômica, mas para a questão da saúde que a gente está tendo. Agora, um ponto bem importante a ser destacado dos bovinos também é que, semelhante aos suínos, as vacas elas vão servir, elas podem, né, servir como animais de modelo para obesidade, para algumas doenças infecciosas e também mais voltada para a saúde feminina. Elas têm ali, as vacas elas têm essas propriedades que podem ajudar nos estudos de todos esses três fatores que eu citei aqui, como uma forma de melhor tratamento, de melhor desenvolvimento de medicamentos, enfim, tudo que a gente já vem falando. Outra questão, outro exemplo que a gente pode trazer bem interessante é a respeito das ovelhas. Eu sei que a gente já ouviu falar muito da Dolly, que foi aquela ovelha, o primeiro animal a ser clonado. Querendo ou não, o projeto da genômico da ovelha tem um pouco relacionado a ver com isso, né? Porque para a gente fazer a clonagem, a gente precisa saber o sequenciamento dessa ovelha. Mas, no nosso caso aqui, também nós temos a ideia de conseguir fazer um melhoramento nessa ovelha para ela conseguir produzir algum produto de nosso interesse de uma forma mais barata, de uma forma melhor. No caso da ovelha, a gente tem principalmente uma produção de carne e a produção de algodão, né? O algodão vindo da ovelha, ele também consegue ser melhorado através dessas modificações genéticas. De acordo com o estudo que a gente está analisando, infelizmente o Brasil ele ainda não tem uma participação muito ativa nessa questão de produção genética, de pesquisas. São mais os outros países, como a Nova Zelândia, os Estados Unidos, a Ucrânia e a Austrália. Esses são os países que têm mais atenção nesse desenvolvimento de tecnologias para conseguir modificar essas ovelhas. Até porque, se a gente for pesquisar, grande parte da produção de carne bom, os maiores países de ovinocultura, que são criadores de ovelhas, são esses países, como a Austrália, a gente tem ali, a China também é um grande produtor, a Nova Zelândia. Então, lógico que eles vão ter um interesse muito grande nessa alteração. Outra coisa que foi possível através desse estudo genômico foi que os pesquisadores eles conseguiram mapear alguns genes que também são semelhantes aos genes humanos e aos genes dos roedores que a gente já estuda hoje em dia. As mutações que podem acontecer nessas ovelhas, elas são semelhantes também às mutações que a gente tem na nossa genética, e isso pode, lógico, trazer uma contribuição muito grande para a gente fazer estudos
que demonstram como que essa mutação ocorre, o que que pode parar esse tipo de mutação, além, não só, né, agora não só voltada para a parte humana, essas mutações elas podem estar presentes em outros mamíferos que podem ser de nosso interesse no futuro. Nunca se sabe, nunca, o conhecimento ele nunca vai ser demais para a gente. Agora, outro exemplo seria o peixe. Quem pode falar um pouco aí do peixe? Sobre o projeto Genoma de Peixes, basicamente relata que os peixes são um dos organismos mais estudados e os pesquisadores investigaram diversas espécies de peixe, como o genoma do peixe zebra, medaca, baiacu, ifugo e esganagata. O genoma do peixe zebra atraiu a atenção de várias empresas, tanto farmacêuticas e de biotecnologia, devido à facilidade com que os cientistas poderiam usar esse peixe para estudar a função genética. Já os pesquisadores japoneses, eles estavam mais interessados na espécie Medacas, em relação ao ponto de vista evolutivo. Outras sequências do genoma dos peixes, como o genoma do baiacu e o genoma do peixe-fugo, que são semelhantes, e ambos os genomas são 7,5 vezes menores que o genoma do ser humano, levou muitos a acreditarem que os genes conservados entre essas duas espécies revelariam o número mínimo de genes necessários para um organismo vivo vertebrado. Ou seja, após esse sequenciamento e essa descoberta, abriu, querendo ou não, um grande caminho, né, para novas descobertas, novos estudos. Em geral, o trabalho genômico dos peixes é de interesse da comunidade piscicultura comercial, ou seja, são pessoas que criam peixe ou trabalham em relação a comércio de peixe, vender peixe. Também é bom para o consumidor, né, que querendo ou não ter esse estudo do sequenciamento do genoma do peixe. Ajuda para evitar ter uma melhora na carne e ajuda a evitar possíveis patologias ou algo relacionado. Com base nesses estudos transgênicos, a proteína anticongelante e o hormônio de crescimento eles foram induzidos no genoma dos peixes, criando peixes com maior tolerância tanto ao frio, que dependendo da região que cresce esses peixes é de extrema utilidade, porque querendo ou não, se um peixe é imune, querendo ou não, a baixas temperaturas, isso não afeta comercialmente para ninguém. E o aumento do crescimento, ele cresceria mais rápido e gastaria menos. Então, para quem age no comércio em relação a peixes, é basicamente perfeito. Então, agora vou falar sobre o coelho. É um animal de extrema importância porque ele servia algum tempo atrás como modelo experimental para cosméticos e essa indústria da beleza. Com o tempo ele foi parando de se usar o coelho, né, com tanta frequência, mas ele ainda é um ótimo modelo para experimentação de muitas coisas, ele ainda é usado. E o artigo em questão trata de alguns tópicos, de alguns experimentos, porque ele não é só também usado como modelo para ser aplicado em cosméticos, mas ele também é modelo de experimentação genética, onde o próprio texto cita 2 exemplos, como os cientistas que aplicaram células de água-viva, né, DNA de água-viva num zigoto de coelho, e ele, em uma luz especial, ele brilhava. E em outro que eles aplicaram DNA do coelho em
plantas em algodão e criou-se uma nova variação de algodão, digamos assim, com fibra mais brilhante, mais macia. E isso mostra o potencial desse tipo de pesquisa e as vantagens desse conjunto de dados, né, dessa união de dados que esses animais vão fornecer para as pessoas, para que possa ser montado tudo. Também levantando a bola, né, que essa parte de conjunto, tanto como experiência e junção dessas informações, esse compilado leva a algumas questões éticas. Por exemplo, né, não foi tão bem recebido esses experimentos em coelhos que foram feitos na China, porque isso vai levar a outras perguntas. Por exemplo, onde isso pode afetar a natureza como um todo, até que ponto isso seria correto, isso fere os direitos dos animais, até que ponto, porque, por exemplo, para uma plantação desse suposto algodão novo, talvez não pegaria as mesmas pragas, ele poderia, sem querer, polinizar outras plantações ao redor e afetar a produção dessas áreas. Esse tipo de pergunta é constantemente levantada porque ela realmente representa riscos às pessoas e também a natureza como um todo, porque a natureza sempre é um ciclo de compensação, né? Então, ao desenvolver talvez esses métodos, plantas com mais resistência, as bactérias, vírus e entre outros vão acabar se adaptando a essas novas formas de vida e podem acabar ganhando uma resistência superior a que as outras plantas não resistiriam. Isso afeta muito o contexto geral como um todo. Por isso é importante que governos tenham uma certa rigidez sobre esse tipo de pesquisa e desenvolvimento dessas técnicas. Também levando em consideração que a disponibilidade de fácil acesso desses bancos de dados genômicos pode acabar afetando a segurança como um todo das pessoas, porque algumas pessoas mais ricas conseguem financiar suas próprias pesquisas e desenvolver seus próprios animais mutados, baseado nesses genomas disponíveis. Então, isso tem que ser, sim, um tema de debate ainda e muito regulamentado. Bem, mas é isso. Muito obrigado. Agora eu vou deixar com o Jean. Muito bem, essa foi a nossa apresentação e discussão sobre a genômica dos animais de fazenda. Espero que vocês tenham compreendido sobre esse tema, espero que vocês tenham retido algum aprendizado, e vocês podem esperar que daqui a uns anos vai ser muito comum a gente ver outras aplicações sobre esse tema na nossa vida cotidiana. E é um tema de grande importância, lógico. São desenvolvimentos, melhoras que a gente tem na nossa medicina, na questão da área da saúde. E com isso, a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.